Seres vivos, níveis de organização. A diversidade de temas que são estudados na biologia exigiu a organização em níveis. Do submicroscópio ao planetário indicam um aumento progressivo de complexidade. O nível atômico é representado pelos átomos dos elementos químicos. Os átomos ligam-se formando as moléculas. Inorgânicas e orgânicas se organizam para constituir estruturas maiores que desempenham funções específicas que compõem a célula, as organelas, que por sua vez se integram para formar a célula. O nível celular apresenta vasta diversidade de formas e funções e unem-se em grupos para desempenhar uma função específica, instituindo um tecido, que ocorre em alguns seres multicelulares. Diferentes tecidos se agrupam formando um órgão, com função específica. O nível sistêmico compõe-se de diferentes órgãos que funcionam de modo integrado, exercendo uma determinada função, o sistema. A integração de todos os sistemas forma o organismo. Raramente um organismo vive isolado, pois depende de outros para sobreviver. A maioria dos organismos interagem com outros da mesma espécie, com os quais pode reproduzir-se. O conjunto de organismos de mesma espécie que interagem entre si e vivem em um mesmo ambiente constitui uma população biológica. O conjunto de diferentes populações interagindo entre si num mesmo espaço caracteriza uma comunidade. As interações entre os seres vivos e entre os seres vivos e fatores físicos e químicos do ambiente, onde existe fluxo de energia e ciclagem de matéria, recebe o nome de ecossistema. Todos os ecossistemas da Terra formam a biosfera. Seres vivos, características gerais. Mas e o que é vida? Apesar de conceito primordial em biologia, a diversidade dificulta uma definição consensual. No entanto, define-se que vida é algo presente nos seres vivos. Comparando o que se considera fator vivo, biótico, e fator não vivo, abiótico, identificam-se características presentes e atividades realizadas apenas por seres vivos. Muitos cientistas das mais variadas áreas formularam suas definições. Uma definição diz que um ser vivo é aquele que apresenta ciclo vital, ou seja, nasce, cresce, se reproduz e morre. Mas quando uma bactéria se divide em duas, uma morreu e duas nasceram? O que seria morrer para estes seres? Assim, foram determinados os atributos mais típicos dos seres vivos. Composição química. Os elementos químicos mais abundantes na matéria viva são carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, que sofrem ligações químicas e formam moléculas orgânicas. Organização celular, formados por uma ou mais células. Metabolismo, conjunto de reações químicas pelas quais um ser vivo constrói, anabolismo, ou quebra, catabolismo, a matéria, sempre em presença de água, envolvendo transformações energéticas. Reação, percepção e reação aos estímulos do meio, sem que ocorram grandes alterações químicas e físicas, isto é, homeostase. Reprodução, capacidade de perpetuar a vida. A reprodução assexuada gera filhos geneticamente idênticos ao genitor. Enquanto a reprodução sexuada ocorre mescla de material genético, gerando indivíduos geneticamente diferentes dos genitores. Os genes são moléculas orgânicas formadas por DNA, ácido desoxirribonucleico. Mutação, modificações na estrutura do DNA que ocorrem ao acaso e podem determinar novas características. Evolução,
Novas características sofrem pressões pelo ambiente, seleção natural, que podem até originar novas espécies. Transformam os seres vivos ao longo do tempo, caracterizando o processo denominado evolução. Seres vivos, curiosidades. Vírus, forma particular de vida. Composto principalmente por nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e carbono, organizados em moléculas orgânicas, como material genético, passível de sofrer mutações e, por consequência, evoluir. No entanto, para se reproduzir, precisa da maquinaria de uma célula, com citoplasma, onde ocorrem reações metabólicas. Isso porque o vírus não é formado por célula. Seu material genético é envolto e protegido por capa proteica. Mas uma vez como parasita intracelular, utiliza a energia e moléculas da célula hospedeira para fazer cópias de si mesmo. Por consequência, nem os virologistas chegam ao consenso de que vírus é um ser vivo, por colocar em discussão o conceito de vida. Prions, proteínas que sofreram alteração na sua estrutura tridimensional, que são encontradas em membranas celulares, especialmente de neurônios. Ao interagir com moléculas normais, transformando-as em aberrantes, dando a impressão de replicação. Essa alteração causa a doença chamada de encefalopatia espongiforme bovina, conhecida como doença da vaca louca, e a doença de Creutzfeldt-Jakob, humana, ou curu. Não são seres vivos. Até a próxima!